Prezados irmãos, em nome de Deus, nosso eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo do meu coração que as bênçãos de Deus, nosso soberano Pai, possam estar presentes na vida de todos os irmãos. Nós vamos dar início a esta santa reunião. Eu dou boa-vinda a todos os irmãos que dispensaram esse seu tempo para estar na casa de Deus,
para louvar e glorificar o seu reino e também buscar mais do alimento espiritual. Queridos irmãos, para nós dar início à nossa santa reunião desta tarde, eu convido, se puderem ficar de pé, para fazer a oração inicial, pedindo as bênçãos da nossa Santa Vó Rosa para a nossa santa reunião. Cabeças curvadas, olhos fechados, então vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o mesmo Deus que apareceu à sarça ardente e disse a Moisés que falasse ao povo de Israel quando perguntasse quem era ele. Diga a ele que eu sou o que sou. Ó Pai Celeste, o Senhor é o que é, onipotente, onipresente, onisciente. Esse momento, Senhor, nos une na Tua presença, ó Pai. Não somente esta congregação, mas todas que estão iniciando, já iniciaram uma santa reunião. O Senhor nos une para nos abençoar. Por isso é digno de louvor e adoração, ó Pai, ao Teu Divino Espírito. Louvamos o Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, também a Senhora Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que nos fez entender e conhecer esta grande verdade. Adoramos a Ti, profeta de Deus, porque sabemos que és onipotente e onipresente e estar conosco nessa santa reunião. Abençoa a Tua igreja, ó santo querido profeta irmão Aldo, e aqueles que por motivo justo não puderam aqui estar, que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu alento esteja com todos, aonde estiverem, o Senhor sabe aonde está. Também peço, santo querido irmão Aldo, a Tua direção para esta santa reunião. Abençoa os nossos irmãos obreiros, diaconisa, companheiro de ministério, irmão músico, regente, coralista, enfim, todos nós, dá inspiração para que tudo seja perfeito, santo irmão Aldo, de acordo com a justiça divina que Ele, nosso Pai, merece. Sendo assim, profeta de Deus, que estás conosco, nos inspirando, dirigindo essa santa reunião e que já consagrou esta santa reunião, eu declaro a mesma iniciada em Teu santíssimo nome. Amém. Vamos cantar o número 1, Igreja Forte. Amém. Queridos irmãos, podem tomar os seus lugares. Dando sequência à nossa santa reunião desta tarde, vamos ainda cantar alguns hinos do nosso inário. Vamos cantar o número 211, Prepare o meu espírito. Tire todo o engano, sim.
Ainda vamos cantar o número 212, Quero Te Agradecer. Para encerrar essa parte do louvor do nosso cenário, cantaremos em número 216, Coração Amargurado. Amém. Queridos irmãos, agora passaremos para a parte do nosso sermão do coral, onde se prepararam hinos de louvor e gratidão a Deus e todos os seus santos. Também os hinos da nossa igreja alimenta a nossa fé e fortalece o nosso espírito. Eles vão apresentar agora o hino que tem o título Toda a Minha Felicidade, número 311. Toda
Ainda ouviremos pelo coral o hino que tem o título Eu Vivo Feliz, número 264.
Amém. Aí está, amados irmãos, duas mensagens muito importantes para a nossa vida e para o nosso viver. Toda a felicidade e eu vivo feliz. Por que eu vivo feliz, amados irmãos? Vivemos feliz porque temos a Santa Vó Rosa em nosso meio. Temos Jesus, a Mãe Virgem Maria, temos o Santo Irmão Aldo, o profeta de Deus que está presente em nossa vida. Por isso que o hino diz: a melhor maneira de eu servir a Deus, o que devo fazer em minha vida, amados irmãos, é ser obediente, é ser fiel e ajudar a Deus, nosso Pai, a concluir toda a sua obra, que é a obra de salvação aqui na face da terra. Porque eu não devo só querer para mim essa felicidade, amados irmãos, eu devo querer para o meu irmão que vive lá no mundo, que ainda é uma pessoa que sofre, uma pessoa que não tem o entendimento, a sabedoria que nós temos nessa santa igreja, mas eles são pessoas boas, pessoas humildes de coração, que ainda irão entender e compreender esta verdade do reino dos céus. Portanto, amados irmãos, nosso Deus, nosso Pai, Ele tem aqui na terra um povo sábio, um povo que conta com todo o seu amparo e a sua proteção. Por isso devemos então, a melhor maneira de servir a Deus nosso Pai, de todo o coração nessa terra, é ser fiel e também ajudar na manutenção da sua igreja aqui na face da terra, para que a humanidade que ainda não conhece santo caminho, possa então conhecer através do esforço de cada um dos irmãos que foram escolhidos para isso, para lutar nessa terra, para anunciar o nome da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, querido irmão Aldo. Eu irei passar para a parte das contribuições, irei ler a mensagem que nosso irmão do Conselho colocou neste boletim para o conhecimento de toda a Irmandade Apostólica. Está no boletim interno oficial, número 3.610, São Paulo, 29 de julho de 2023, que fala sobre a oferta para a Igreja Apostólica, dizendo assim: esta Igreja Apostólica é do reino dos céus, é um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celestial e serem felizes enquanto aqui viverem, com paz no coração, sob a proteção e a bênção dos santos e anjos do nosso Deus. Diante disto, estimados irmãos, amem, ajudem e deem muito valor à nossa igreja, participando deste caminho com fé. Colaborem efetivamente com suas ofertas generosas e com os seus dízimos, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciarmos as boas novas de salvação a muitas almas, para que os que creem em nossa mensagem sejam resgatados do pecado pelo sangue do Cordeiro e, por fim, sejam salvos junto a Deus, o Pai. Tenham muito amor em seus corações por nossa igreja, pois agindo assim, servirão a Deus e a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor irmão Aldo. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós, e a Santa Vó Rosa, com o nosso Santo irmão Aldo, com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com seu poder e com sua graça, para que nada faltem aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, unidos, vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários, para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra
em benefício do nosso povo, das nossas congregações e da sede apostólica. E eu ainda acrescento algumas coisas mais, em benefício deste mundo que tanto sofre sem direção, embora as criaturas neste mundo digam crer em Deus, crer em Jesus, seu Filho amado, a maioria, um pouco da parte da humanidade crê também na nossa Mãe Maria Santíssima, mas, amados irmãos, a sua vida não condiz com a fé, não condiz com a crença, porque crer somente não é o suficiente, amados irmãos, mas precisa obedecer os ensinos que nosso Deus nos direcionou hoje através da Consoladora, a nossa Santa Vó Rosa. Então eles vivem neste mundo enganados, confusos, embora creia em Deus, saiba que Ele existe e é poderoso, mas não pode contar com as bênçãos, com a proteção, com o amparo, porque vive separado de Deus, porque o que separa Deus do homem é o pecado. Então Deus condena o pecado, mas ama o pecador, e esse pecador Ele quer resgatá-lo para o seu meio, no meio do seu povo, onde aqui conta com amparo celestial. Portanto, é o dever nossos apostólicos, que conhecemos essa verdade e anunciar esse evangelho do reino dos céus a toda a criatura. Temos muito trabalho à frente, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós, com humildade e sinceridade em seu coração, para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz, o entendimento e a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa, ao qual pertencemos. Recebam o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos e que lhe concedam muita paz e toda a proteção celestial, para que seja bem-sucedido em todo o seu viver. Então aí está, queridos irmãos, esta mensagem que o nosso irmão do Conselho Deliberativo colocou para o nosso conhecimento, pedindo a todos nós que sejamos fiéis ao nosso Deus, fiéis também ao voto que fizemos para o nosso Pai Celestial, porque somos apostólico da Santa Vó Rosa, somos um povo escolhido, um povo preparado pelo Santo Irmão Aldo, para lutar nessa terra e fazer valer a sua palavra, os seus ensinos. E a obra dessa igreja apostólica hoje está sobre os nossos ombros, amados irmãos. Jesus, nosso Pai, já concluiu a sua missão nessa terra, vindo resgatar um povo para Deus, derramando seu sangue naquela cruz, para resgatá-lo para o Pai Celestial. Tudo Ele fez para salvar. Os seus discípulos também ficaram nessa terra, lutaram constantemente e deixaram a sua vida e foram aos céus. Hoje têm os seus galardões. Veio a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da sua promessa, também lutou nessa terra. Muitos que creram nela na sua época foram salvos, estão no reino dos céus e alguns estão no descanso. O irmão Aldo, a mesma coisa. Amados irmãos, hoje eles têm os seus galardões, porque eles cumpriram a sua missão com muito amor, com muita fé e perseverança. Hoje é a nossa vez de lutar pelo reino dos céus na face da terra. O nosso Deus ainda tem a esperança que todo o seu plano de salvação se conclua nesta igreja apostólica, que foi escolhido para isso, para lutar, fazer frente às forças do mal. A força do mal é muito grande, porque estamos num território inimigo, onde a força do mal luta constantemente para tardar o plano de Deus na face da terra, porque ele já está julgado. E ele sabe, quanto mais tardar o plano, mais demorado será o seu juízo. Amados irmãos, mas nós estamos aqui para lutar constantemente contra as forças do mal, e temos todo o amparo celestial, temos o amparo de todo o reino dos céus ao nosso favor. Basta crermos, basta confiarmos, basta merecermos a sua proteção e ajudarmos a Santa Vó, Santo Irmão Aldo a levar essa obra avante. Portanto, amados irmãos, está sobre os nossos ombros. Eu sei que os irmãos têm conhecimento dessa grande verdade, por isso que eu não, meus apelos, eu não estimulo, eu não prolongo muito, porque eu sei que cada um sabe o seu dever
de anunciar esse nome, porque essa igreja ela conta somente com o nosso recurso, ela não conta com nenhum recurso externo, somente o que damos de coração, e essa igreja ninguém é obrigado a contribuir. Fale do seu coração, porque assim o nosso Pai quer, que faça com amor, porque é de justiça e é necessário. Então eu deixo essas palavras em seus corações, irei fazer uma oração para que Santa Avó Rosa consagre o nosso donativo, e assim o que puderem fazer, façam com muito amor, com muita fé, porque estão fazendo para o reino dos céus, estão fazendo para a sua própria vida. Eu irei orar. Curve a vossa cabeça para que eu possa fazer a oração. Bendita e santa e querida Avó Rosa, querido e santo e profeta, irmão Alto. Falei algumas palavras ao coração dos teus filhos, vó, no incentivo para que possamos cumprir os planos de Deus na face da terra. Grande é a luta do reino dos céus contra as forças do mal, mas grande é o poder que temos, Santa Avó Rosa, porque temos todo o poder conosco para lutar nessa terra, para ganhar o nosso pão de cada dia. Santa Avó Rosa bendita, por isso eu peço as tuas bênçãos, abençoe a vida do teu povo, o trabalho que eles realizam, sejam na lavoura, na indústria, sejam particular, enfim, da onde vem o seu sustento, o seu pão de cada dia, que a Senhora possa abençoar, dando sabedoria e entendimento para que eles possam administrar o que tem e ter o recurso necessário para ter uma vida organizada nessa terra e também ajudar a Senhora a cumprir os planos de Deus na face da terra. Sendo assim, Vó Rosa bendita, Santo Irmão Aldo, que abençoa ricamente este povo, eu declaro esta oferta consagrada e ungida em teu santíssimo nome para o uso e expansão de tua obra do reino dos céus aqui na face da terra. Amém. A nossa irmã irá percorrer o salão e os irmãos poderão fazê-lo em seus próprios lugares, se assim o desejar. Enquanto a nossa irmã percorre o salão, eu tenho aqui alguns avisos para conhecimento da Irmandade Apostólica, onde fala aqui sobre novas emissoras a retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Rádio Cultura FM 93,3, Xaxim, Santa Catarina, aos domingos, às 22 horas. Rádio Parecis FM 92,3, Santa Luzia do Oeste, Roraima, de segunda a sábado, às 4h30. Rádio Portal FM 92,5, Apiaí, São Paulo, ao sábado, às 16 horas. Rádio Fronteira AM 1380, Presidente Prudente, São Paulo, de segunda a sábado, às 12 horas. Inauguração, nova congregação, Couto Magalhães, Tocantins. Teremos reuniões de inauguração no dia 29 e 30/7 de 2023, às 18 horas. Sendo que as reuniões posteriores serão realizadas quinzenalmente na sexta-feira, às 19h30, e o próximo irá acontecer no dia 11/8 de 2023. Endereço, Rua 5, sem número, Centro, Couto Magalhães, Tocantins. Então está aí, amados irmãos, mais 4 rádios sendo colocadas no ar, e também mais uma igreja inaugurando, para a honra e glória do nosso louvor, do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Agora, amados irmãos, dando continuidade à nossa santa reunião, iremos passar agora para a orquestra, que irão apresentar a música do hino A Só Dos Caminhos. Vamos acompanhar.
Amém. Agora vamos ouvir pelo coral o hino que tem o título Feliz, Sempre Feliz.
Amém. Aí está, amados irmãos, feliz, sempre feliz. Então, feliz seremos nós quando terminarmos a nossa missão aqui na terra e um dia chegar nesse lugar tão maravilhoso no reino dos céus. Já estamos aqui na terra no reino de Deus, porque essa igreja, ela é a extensão do reino dos céus na terra. Então, todo aquele que está nesse reino, que pratica com amor, com fé, sinceridade em sua vida, esses ensinos, já é feliz vivendo aqui na terra. E essa felicidade completará quando um dia herdaremos eternamente o reino dos céus e estar lá com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Jesus para todos sempre. Por isso que fala assim: santo, santo, santo tenho que ser nessa terra. E para ser santos temos que aprender aqui, temos que ser santo aqui, para então lá ser santíssimo e viver para toda a eternidade. Amados irmãos, eu irei passar para a mensagem que estão nesse boletim, mensagem que fala sobre mensagem do batismo, porque estamos se aproximando do mês do batismo, aonde os candidatos que queiram cumprir esse mandamento tão sagrado que é de morrer para o mundo e viver para Deus, então poderão nesse dia pedir o batismo e lá na sede da nossa igreja receber esse batismo que é tão precioso, porque o Espírito Santo Pai aproxima o seu trono do tanque batismal, unge aquela água, então ali a pessoa batizando vai receber mais unção no seu espírito, porque ele vai confirmar o batismo, porque o batismo, amados irmãos, se dá quando a pessoa se converte a esta igreja apostólica, quando ele converteu a fé apostólica, que creu na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, na doutrina apostólica, então ele já recebeu essa unção do batismo do Espírito Santo, agora tem que confirmar ali, recebendo por imersão nas águas. Então naquele momento ele confirma a sua fé perante Deus, perante também a Irmandade Apostólica, e será cada vez mais fortalecido com a unção do Espírito Santo Pai, que é um selo que dá, que garante que aquela pessoa agora é o seu filho legítimo, que morreu para o mundo, ali sepultou todo o seu pecado, todo o seu passado, e é uma nova criatura, um novo espírito que vai viver para Deus e para os seus santos. Então é muito importante o batismo nas águas, e fazer com muita fé, com muita devoção, e fazer com consciência. Então eu irei ler a mensagem do batismo que está nesse boletim, e os irmãos poderão acompanhar estas lindas mensagens que estão neste boletim. O batismo faz parte da regeneração e a santificação de uma alma, que ao se batizar não pode mais viver na prática do pecado e nem na desobediência, pois a desobediência nasceu do príncipe das trevas, que perdeu toda a glória que possuía nos céus, por ter quebrado o voto de anjo de luz. Todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, têm um futuro brilhante à sua frente, a felicidade presente e a felicidade eterna. Então ele recebe a felicidade presente, que é no momento que vive nessa terra, já é feliz, porque conta com um amparo celestial, tudo em sua vida vai bem, porque tem um anjo a lhe ajudar, na hora de uma decisão, a hora de um compromisso, enfim, tudo que irá tomar em sua frente, ele tem a sabedoria dos céus, e pedir a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, a inspiração para fazer qualquer coisa neste mundo. Então se ele faz assim, ele já ao levantar pela manhã, faz a sua oração, pede a inspiração, a sabedoria para qualquer coisa que irá realizar, ele tem a direção segura dos santos, e tem ali uma certa decisão para tomar, em uma atitude, às vezes até
pouco constrangedora, mas ele é uma pessoa fiel, é uma pessoa dedicada, então conta com a inspiração do céu, então ele não cai em embaraço, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa que conta com o amparo celestial, aqui na terra, e será feliz no céu, porque ele irá ganhar um grande galardão, porque cumpriu sua missão nessa terra com muito amor. Mas para isso ser realidade, precisam perseverar na regeneração que alcançaste perante Deus e aos seus santos, neste santo caminho. E os que viviam no erros, nos vícios, praticando o pecado, não voltem atrás, sejam leais e fiéis à nova vida com Deus. Os que nasceram e foram consagrados na igreja, conservem a unção da vida que receberam ao nascer. Não pequem, não desobedeçam à Santa Vó Rosa e nem ao Santo Irmão Aldo. Sejam obedientes, fujam do mudanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, do falso namoro e do escândalo. O escândalo é a causa do erro e do pecado, portanto é uma ação vergonhosa, leviana e indecente, que todos os apostólicos devem tomar muito cuidado, pois pode trazer graves consequências para a sua vida e muitas vezes para a sua família, até para a igreja. Aceite o batismo desta igreja com amor, fé, santidade e pureza de coração. Aceite como uma grande graça de Deus para a sua alma e sua salvação. Façam o seu voto, confiando muito na sua própria pessoa, que irão permanecer fiéis até o fim da sua vida e nunca virem as suas costas para Jesus e nem para a Santa Vó Rosa, pois eles deram sua vida para garantir a sua vida e a sua salvação. Procuramos mostrar-lhe a importância e o valor do batismo para a sua vida espiritual e a responsabilidade que precisam assumir como verdadeiro apostólico e filho de Deus. Porém, esperamos contar com o amor e a obediência de todos que aceitam a nossa fé, a nossa doutrina e disciplina, como regras de boa conduta em seu viver. Sejam felizes e muito abençoados. Então essa é a primeira mensagem. Tem mais uma mensagem que fala sobre o batismo, irei ler, depois falarei alguma coisa sobre o batismo. Aqui tem os boletins apostólicos, já foram lá no início da igreja, que é o boletim número 356, do dia 21/8/1965. Vai fazer 58 anos agora em agosto, essa mensagem que quando ainda Santa Vó estava no corpo, que era 5 anos antes dela receber o seu grande galardão de Consolador, já tinha a inspiração e dava inspiração para o nosso irmão bispo publicar sobre o batismo, que fala assim: pela graça de Deus realizaremos mais um batismo. Relembramos que o batismo tem um significado profundo, pois é um ato que sempre será levado em conta no juízo divino. Com o batismo, coloca-se uma pedra sobre o passado. Isto quer dizer, uma nova criatura surge nascendo para Deus. Colocar uma pedra sobre o passado é quando a pessoa se batiza, amados irmãos, ali ficou sepultado todo o seu passado, todo o pecado daquela pessoa ficou ali naquela água sepultada. Deus não lembra mais do seu pecado, então Deus apaga da sua memória aquele pecado que ele cometeu até o batismo. Então aquela pessoa renasce com um espírito limpo, puro, inclusive até o pecado original é anulado naquela pessoa. Então é muito importante aquele que irá se batizar, porque vai nascer com um espírito novo para Deus nosso Pai, todo o seu passado será anulado por Deus. Então por isso que é muito importante o batismo nas águas da nossa igreja. Além de tudo, o batismo marca sua disposição de vontade para ficar no reino de Deus, como herdeiro dos céus. Por isso mesmo o batismo torna a pessoa mais responsável pelos seus próprios atos, exigindo-se a obediência como condição fundamental para permanecer nesta igreja. Quem quiser o batismo deve compreender que vai fazer uma promessa de obedecer à santa doutrina e disciplina. Implicitamente fará um voto de obediência a Deus, a Jesus, à sua igreja,
Eis aí, porque o batismo precisa ser realizado com muita devoção, com fé sincera e santa, sem nenhum fingimento, nem por conveniência ou por interesse terreno. É necessário que o candidato tenha amor e queira chegar mais perto de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, dos santos do reino celestial, por meio de uma vida mais consagrada. Amém. Então, essa foi uma pequena mensagem sobre o batismo que o nosso irmão bispo, na época, colocou naquele boletim do número 356 do ano de 1965. Então, note que o batismo ele é muito importante, amados irmãos, para a nossa vida espiritual, porque também foi um mandamento que nosso Senhor Jesus, ele incluiu, o batismo incluiu como um mandamento de Deus a ser realizado na sua igreja, no seu reino. Então, ele disse também essas palavras aos seus discípulos: ide ao mundo e anunciar o evangelho do reino dos céus a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Amados irmãos, naquele tempo era o suficiente crer em Jesus, mas hoje, amados irmãos, com a multiplicação do pecado e tudo que avançou nessa terra, então hoje não basta somente crer em Jesus, mas basta só crer na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Precisa crer e colocar em prática o seu ensinamento, obedecer com muita fé e fervor. Aí sim, aquele que assim pratica, então, quando ele se batiza, ele põe em prática esse ensinamento, ele sim realmente recebe o batismo com o Santo Espírito Santo do Pai, e é uma nova criatura, e dali em diante terá uma nova vida. Porque, amados irmãos, quando a pessoa nasce de novo, no Espírito, como se fosse uma planta que está nascendo, que está crescendo, aquela planta tem que tomar seus cuidados, porque se nascer e deixar ela sem cuidar, sem tirar as ervas daninhas, sem colocar um adubo, aquela planta não irá produzir. Assim também é no sentido espiritual. A nossa alma cresceu, nossa alma nasceu, mas nasceu limpa, tem que preservar limpa. Temos que alimentar da palavra de Deus, que é esta igreja. Temos que estar constantemente vigiando para que o inimigo não roube a nossa fé, a nossa salvação. Então é muito importante que sejamos fiéis aos ensinos desta igreja apostólica. Sobre o batismo, amados irmãos, também digo que certa vez um doutor da lei, um príncipe dos judeus, chamado Nicodemo, ele foi até Jesus e disse: Rabi, sei que és mestre vindo dos céus, ninguém faz tais sinais como tu fazes, se não for, Deus não for com ele. O que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus disse assim: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Então aquele doutor da lei, aquele príncipe dos judeus, não entendeu. Mas como, Senhor? Eu já sendo velho, voltarei ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus, amados irmãos, com essas palavras, ensinou o que era nascer do Espírito e nascer das águas. Nascer do Espírito é quando a pessoa se converte à verdadeira fé. A pessoa creu e entendeu que Ele é Jesus nosso Senhor. Hoje, em nossos tempos, crê na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Quando passa a crer, se converte. Então, ao converter, já recebe a unção do Espírito Santo, que é o nascer do Espírito. Aquele Espírito que era morto para Deus, que vivia em trevas, agora tem a luz. Já recebeu o batismo do Espírito Santo. Agora, ao nascer da água, tem que confirmar esta fé, se batizando, morrendo de vez para o mundo e vivendo somente para Deus. Somente assim, amados irmãos, a pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa completa, é uma pessoa digna de todo o amparo celestial. E Jesus também, ele, para cumprir esse mandamento, ele sendo filho de Deus, ele se batizou, amados irmãos. Ele procurou São João Batista no Rio Jordão e foi até ele. E São João então disse: mestre, o Senhor vem a mim, eu que devia ir a ti. Jesus disse para ele assim: faça por agora, convém cumprir a justiça do meu Pai. Então ele foi batizado por São João Batista. Assim que saiu da água, o céu se abriu e, em forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito do Pai pousou sobre Jesus, e uma voz do céu disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer, a ele ouvir. E Jesus então saiu e começou a pregar o seu evangelho, e pregando também disse que nosso Deus enviou ele ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então disse ele: quem crê nele, em Jesus, será salvo, quem não crê já está condenado. E a condenação era esta, ele disse,
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal não vem, aborrece a luz e não vem para ela para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, esse sim vem para a luz para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então notem, amados irmãos, que é muito importante o batismo com o Espírito Santo. Então aqueles que não se batizam, amados irmãos, aquele que não quer se batizar às vezes, porque ele não quer que suas obras sejam reprovadas, porque amam mais as trevas do que a Deus. Então não decidiram ainda amar totalmente a Deus nosso Pai e se entregar a Ele de corpo e alma e espírito, para que se torne uma nova criatura e dali em diante seja um verdadeiro Filho de Deus aqui na terra. Então essa era a mensagem desse mensagem do batismo. Eu irei passar para outra mensagem, que também é um pouco extensa, que fala sobre a verdade do reino dos céus. Com o objetivo de salvar a criatura humana, quando esteve nas terras da Judéia, nosso Senhor Jesus disse para os que ouviam o seguinte: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Entendo que a verdade que Jesus se refere é a verdade no sentido divino e espiritual. A origem da verdade é Deus o Pai, que foi manifestado na terra pela sua palavra e doutrina, através dos santos profetas e pelo seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Deus é toda a verdade, pois nele não há engano nem injustiça, mas é bondade, justiça e amor, e com todo o seu poder infinito criou o universo e esta terra e o homem firmado na verdade. Ao criar o ser humano, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo realizando o milagre da criação do homem à imagem e semelhança deles, o homem consciente, espiritual e santo. Deus é a verdade, é a justiça, é o amor, e seu Filho Jesus é o príncipe da verdade, e ele veio ao mundo para ensinar a verdade do seu Pai. Foi por este motivo que ele afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus é o Verbo de Deus, como se refere ao apóstolo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele coisa alguma foi feita de quando estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Portanto, Jesus é a essência da palavra de Deus. Foi por isso que ele, ao ser interrogado por Pilato, não negou o seu Pai e a sua missão, mas lhe respondeu: para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Certa vez, quando se dirigia aos judeus, Jesus fez uma afirmação, revelando toda a sua divindade e poder para ensinar o caminho que conduz à verdade e à vida, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para os céus, por ser a verdade por essência, é a verdade por ser a vida, a perfeição infinita, o princípio da vida, e por isso pode nos dar a vida. Jesus é o único caminho para ir ao Pai, portanto a verdade que conduz aos céus está nele e naquele que ele apontar para representá-lo e ensiná-lo esta verdade. Então foi por isso que ele, Jesus, apontou o caminho, amados irmãos, através hoje da Santa Vó Rosa. Ele disse que enviaria o Espírito da verdade. Santa Vó Rosa é o Espírito da verdade, é ela que recebeu o grande galardão e a missão de continuar a obra de Jesus nosso Senhor na face da terra, mostrando à humanidade que Jesus voltou no tempo da regeneração, e através dela e do seu sucessor, irmão Aldo, Jesus está presente no meio deste povo, cumprindo todas as suas profecias e as suas promessas. Foi por esse motivo
que deu autoridade e poder aos seus discípulos para anunciarem o caminho da salvação, dizendo: ide e pregai a este evangelho a todo mundo, quem crê e obedecer será salvo. Portanto, os seus apóstolos tiveram a missão de ser, em nome de Jesus, o caminho e a verdade para os céus. Sua mãe, Maria Santíssima, durante todos estes séculos, tem sido o caminho e a verdade que conduziu e conduz milhares e milhares de almas aos pés de Cristo e aos céus. E nestes tempos atuais, nosso Senhor Jesus nos aponta o caminho, na pessoa espiritual da Santa Vó Rosa, que foi preparada e santificada para ser com Jesus as testemunhas da verdade. É a grande vencedora que alcançou um grau elevado de santidade, virtudes, sabedoria e poder. Portanto, alcançou a plenitude de Jesus, cumpriu-se nela as promessas de nosso Senhor, escrita pelo apóstolo São João no livro de Apocalipse, sobre o santo vencedor, ao dizer: ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, note aí, amados irmãos, essa promessa se concluiu na vida da Santa Vó Rosa, que ficou registrado pelo amado apóstolo São João no livro de Apocalipse. Santa Vó Rosa recebia esse maná, esse alimento do céu, porque nosso Jesus, ele a preservava na frente da igreja, embora a sua saúde muito complicada, mas ele mantinha ela ali na frente da igreja até que ela pudesse então concluir a sua missão na terra e preparar o seu sucessor, e ela então pudesse então receber o seu grande galardão de ser o consolador dos tempos do fim. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome e um novo título, que somente seria revelado no tempo próprio à sua igreja. E continua Jesus prometendo ao que vencesse, ou seja, que cumprisse o nobre ministério de ser o representante dele na terra, para exercer a missão do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. E continuou dizendo ao santo apóstolo nas revelações do Apocalipse: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e a governará com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Portanto, um esplendor comparável ao do próprio Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em outro trecho, diz o Senhor: ao vencedor, falou-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me assentei-se com meu Pai em seu trono. Então percebe-se, amados irmãos, que essa promessa do vencedor não seria para qualquer pessoa, mas seria para aquele que fosse predestinado, como foi a Santa Vó Rosa. Ela nasceu predestinada para ser o Consolador, um espírito forte, como disse ontem, um cérebro perfeito. Então ela venceu e sentou-se ao trono ao lado do Pai. Sentar-se em trono, amados irmãos, não é só sentar no trono e ficar lá. Sentar em trono é ter poder. Eu digo assim porque quem senta em trono é príncipe, rainha, é rei. Então essa promessa era para aquele que vencesse, tivesse um grande galardão e sentar no trono e ter poder, como ela recebeu, ter poder sobre as nações. Santa Vó Rosa, ela mereceu esse grande galardão, porque muito lutou. Ela nasceu predestinada, nasceu com virtudes e qualidades perfeitas do Espírito Santo Pai, mas ela preservou desde a sua infância, ela jamais perdeu essas virtudes. Então ela foi uma pessoa amorosa, bondosa, uma pessoa dedicada realmente ao reino dos céus. Então muito lutou e Jesus pôde manifestar a ela. Veja que nela se cumpriu um mandamento, disse Jesus: aquele que me ama
guarda as minhas palavras, você guarda os meus ensinos, eu o amarei, e o meu Pai o amará, e faremos neles morada. Santa Avó Rosa, desde pequena, não conhecia, não tinha doutrina, não tinha igreja, mas ela amou a Deus sobre todas as coisas, e também amou o seu semelhante, porque ela já fazia caridade, fazia o bem. Ela fazia o bem, amado irmão, sem olhar a quem. Ela conhecia as pessoas que precisavam, então ela já era um consolador desde pequena, desde quando ela já nasceu. Quando era menina, ela sofria, mas ela sempre estava ali ajudando aquelas pessoas com muito amor, porque tinha aquele amor, aquela bondade já no seu espírito. Era uma virtude divina do nosso Pai, porque então ela se tornaria o grande Consolador, e hoje ela é a Rainha dos céus e o nosso Consolador. Por isso nós cremos nela de todo o coração, e ninguém tira de nossa mente, porque ela é a grande vencedora. Jesus está conosco nessa igreja, com o Santo Irmão Aldo, irá um dia nos levar ao reino dos céus. Esta expressão de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, quem tem humildade, sabedoria e esperança no cumprimento de suas palavras e promessas, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o que o Espírito Consolador enviado por Jesus fala ao povo de Deus. Portanto, Jesus faz esta promessa a uma pessoa que seria formada por ele ainda em vida no corpo aqui na terra, para revelar e ensinar tudo o que ainda faltava para ser revelado aos cristãos aqui na terra. A promessa era para o santo vencedor, que receberia o galardão de Consolador. Estimados irmãos e irmãs, qual é esta verdade que Jesus se refere no início desta mensagem, e onde encontrá-la? A verdade está na casa de Deus, como diz São Paulo em sua carta a São Timóteo. Fiquem cientes que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade consiste nisso: amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir este mandamento, cumpriu toda a lei divina. Portanto, este é o princípio da verdade, que leva a criatura humana a ser feliz, porque a verdade é a prática do bem e da justiça e do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerras, nem ódio, nem disputa e nem intrigas. É por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu divino Espírito e de Jesus nosso Senhor, e nesses tempos da regeneração é anunciada pela Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, por nosso Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador e o supremo pastor desse rebanho, e por sua Igreja Apostólica, que é a coluna e baluarte da verdade. São Pedro ensina em sua carta sobre a santidade no amor e na caridade fraterna, dizendo assim: depois de haverdes purificado a vossa alma na obediência à verdade, para um sincero amor fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros com afeição pura, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra viva eterna de Deus. Foste regenerado, diz São Pedro. A vida espiritual por meio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho do Reino dos Céus, pregada e ensinada nesses dias por nossa Igreja Apostólica. Conforme Jesus transmitiu a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, nos ensinou durante os 44 anos em que esteve fisicamente entre nós. Estes preciosos ensinos são base doutrinário desta igreja. Sobre o comportamento com o próximo, continua o santo apóstolo dizendo: finalmente sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança, pois, na verdade, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie sua língua do mal e evite que seus lábios pronunciem falsidade. Afaste-se do mal,
pratique o que é bom, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas e orações, mas a face do Senhor está contra o que fazem o mal. Portanto, prezados irmãos, aí está a verdade do reino dos céus, que obedecendo com amor, serão muito felizes e abençoados, e no final de sua jornada aqui na terra, herdarão o reino dos céus e viverão eternamente felizes na glória de Deus. Então, aí está, amados irmãos, uma linda mensagem, bela reflexão para todos nós entender e compreendermos, porque somos um povo que vive no caminho da verdade, no caminho que nos leva à salvação, onde todos têm o entendimento, têm a sabedoria, a compreensão desta verdade, porque, amados irmãos, aquele que não entender esta verdade, aquele que ainda não puderam compreender o mistério dessa igreja apostólica, porque ainda estão com seus olhos fechados, não puderam abrir os olhos espirituais, porque aquele que tem os seus olhos abertos para a realidade, sabe que essa igreja aqui é verdadeira, é dos céus, e que aqui Jesus cumpriu todas as suas profecias em relação a enviar o outro Consolador. Amados irmãos, a Santa Vó Rosa, ela é o Consolador, ela é a santa que São João revelou no livro de Apocalipse. Então ali são várias passagens que ele deixou escrito sobre o grande vencedor, e também tem uma passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versos 6 e 7, que São João também fala ali que ele viu um anjo voando no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar ao que se habitam sobre a face da terra, e esse anjo dizia em grande voz: temei, dai glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então notem, meus irmãos, que São João estava referindo que o tempo chegaria, que esse evangelho eterno de Jesus seria pregado com a inspiração divina do poder do Pai, e que um anjo estaria pregando esse evangelho. Sabemos que um anjo não vem à terra pregar, então o que fala lá no livro, na revelação dele, é que um mensageiro, um santo de grande poder, iria inspirar a sua doutrina e a sua disciplina, e sabemos que esse santo, esse anjo, é a Santa Vó Rosa, que nela se cumpriu essas profecias, que ela recebeu toda a autoridade e poder do Pai, para revelar os mistérios do reino dos céus, a um povo que viesse entender e crer. Por isso que ela ensina a verdade com perfeição, e todos aqueles que ouvem essa verdade e praticam essa verdade, também é da verdade, é do reino dos céus. Queridos irmãos, eram essas as mensagens que estavam nesse boletim. Como é um boletim muito extenso, eu sei que os irmãos puderam acompanhar a mensagem que está nesse boletim, e entender e compreender que somos um povo verdadeiro, um povo zeloso de boas obras, e um dia estaremos no reino dos céus cantando a grande vitória final. E para isso precisamos lutar nessa terra contra as forças do mal e vencer todo o mal, amados irmãos, porque vivemos aqui na terra em um corpo carnal, mas em um mundo espiritual, um mundo onde o poder do mal, ele luta de todas as formas para tentar iludir e enganar, inclusive o povo de Deus. Ele quer, amados irmãos, tirar a nossa fé, às vezes através de coisas nesse mundo tão pequenas, ilusões tão passageiras, e ele quer tirar essa fé verdadeira que é nosso espírito. Então, que somos um povo da verdade, temos que praticar a verdade com perfeição, e não estar iludido por nada deste mundo, e não ser enganado pelos príncipes das trevas, mas sim ser um povo inspirado por Deus, para um dia estarmos no reino dos céus, e receber um grande galardão no reino dos céus. Amados irmãos, eu deixo essas poucas palavras em seus corações, porque ainda tem mais um hino para ser ouvido pelo nosso irmão do coral, onde irão apresentar para nós um hino que tem um ministério glorioso. Eu sou mensageiro de Deus, o Criador, e vou ensinando a viver no seu temor. Onde for preciso, meu Jesus me enviar, irei com muito gozo, muitas almas a salvar.
coração, por saber que sou de Deus, já é pra mim um galardão. Nas mãos da Santa Rosa, com todo meu amor, vou sempre me entregar, ajudando com fervor. Esta Santa Igreja Apostólica fiel, que nesta terra é o caminho do céu, tudo em ti fazer para sempre batalhar, e com belas vitórias a Deus Pai glorificar. Amém. Com esse maravilhoso hino chegaremos ao término de mais uma santa reunião. Queridos irmãos, para mim é uma alegria imensa, foi um prazer estar aqui ontem e hoje, compartilhando essas duas santas reuniões com os irmãos. E será um prazer voltar novamente aqui para revê-los novamente. Irei para meu lar, para minha casa, mas lavarei com vocês a sua lembrança no meu coração e em minha oração. Queridos irmãos, eu agradeço imensamente todos os irmãos, obreiro, diaconisa, companhia de ministério, também o nosso irmão músico, regente, Clarice, que tudo fizeram para essa realização fosse realizada com muito sucesso e com muito amor. Temos certeza que os santos e anjos estão conosco e nos ajudaram a concluir mais esta missão. Agora, meus irmãos, vamos encerrar com a oração. Eu, por gentileza, peço ficar de pé os que puderem. Vamos encerrar com a oração, pedindo a Deus proteção, sabedoria para mais uma semana de trabalho, de luta e de vitória. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai Celestial, muito felizes, Senhor, estamos chegando ao término de mais uma santa reunião. Louvado seja o Teu nome, ó Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. Louvamos o Teu Divino Espírito Santo. Também louvado seja o Teu nome, Jesus bendito, amado, porque veio a esta santa reunião. Louvamos, Senhora, a Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, o Consolador e o Santo Irmão Aldo, e muitos santos e anjos, profeta e apóstolos que estão conosco nessa santa reunião, que nos deram a cobertura espiritual para que tudo saísse de acordo com a Tua santa vontade. Santo querido Irmão Aldo, agora entrego a oração dos Teus filhos em Tuas santas mãos. Eu não sei o que cada um pede, mas o Senhor sabe,
ó Santo Irmão Aldo, o que cada um precisa da tua graça, do teu amor e também de tua misericórdia. Dai a eles o que precisa, Santo Irmão Aldo, e se alguém pede para um parente que está sofrendo, padecendo, que o Senhor possa atendê-lo também. Aqui, Santo Irmão Aldo, existem nomes que os seus filhos colocaram com muita fé neste altar, porque confio no Senhor, confio no teu poder, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, atende esses pedidos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. São inúmeros pedidos, pessoas que estão precisando da Senhora, às vezes estão no hospital, às vezes problema tão difícil em sua vida, tanto mal, às vezes causando. Santa Avó Rosa, a Senhora tem todo o poder para ir lá na casa deles, aonde estiverem, no hospital, enfim, onde estão essas pessoas passando por um momento tão difícil. A Senhora tem poder para tirar do mal e dar a eles sabedoria, entendimento e dar a eles prosperidade também. Eu tenho certeza que a Senhora já tomou conhecimento e irá apresentar ao Pai, e o que for de justiça será concedido a eles. Agora, bendita e santa e querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, permita que esses santos e anjos que estão aqui acompanhem teus filhos, todos nós, ao regresso do nosso lar, dando-nos um bom retorno, afastando todo o mal, todo o acidente, todo o perigo, e dando um bom final de semana, e uma semana próspera, uma semana de trabalho, mas com muita sabedoria, entendimento e muita prosperidade para os teus filhos aqui desta Igreja Apostólica. Sendo assim, Santa Avó Rosa, Senhora irá nos abençoar, e eu agradeço de todo o meu coração. Agora, queridos irmãos, recebam as bênçãos de nosso eterno Deus, nosso Pai Celestial. Recebam as bênçãos de Jesus, o teu Filho amado, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham essa fé que essas bênçãos eles estão nos dando. Com certeza que fomos alcançados. Seja louvado o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, está sonhamos até a próxima oportunidade, se nosso Deus permitir. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.